Você quer começar a investir em fundos imobiliários, já viu milhares de vídeos no YouTube, mas ainda tem pouco dinheiro para começar a investir. Eu sei exatamente o que é isso. No começo tudo é muito mais difícil, mas a partir do momento que você cria o hábito de poupar, esse caminho fica cada vez mais fácil. Nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível começar uma carteira de fundos imobiliários com somente R$20. Você vai conseguir comprar bons fundos e assim você vai conseguir criar uma renda mensal de R$1.200 por mês, que já é o aluguel de muita gente por aí, não é verdade? É exatamente isso que você ouviu. A gente vai começar uma carteira de fundos imobiliários com somente R$20. A gente vai comprar 2 fundos imobiliários com esses R$20, que não dá nem R$10 cada. E o mais importante aqui, comprando bons fundos. Mas calma que não é qualquer fundo que você vê por aí em qualquer vídeo sobre fundos imobiliários. Eu escolhi a dedo esses 2 fundos e eu vou te mostrar quais foram os parâmetros que eu utilizei para escolher esses 2 fundos para a gente começar essa carteira. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai pensar 2 vezes antes de torrar qualquer R$10 que sobrar aí na sua conta. Quando eu comecei a investir, eu não tinha ideia que um dia eu conseguiria pagar uma conta sequer somente com dividendos que esses fundos poderiam me pagar todos os meses. Atualmente, a média de dividendos que eu recebo somente de fundos imobiliários tem a capacidade de pagar um financiamento que eu fiz lá atrás de um apartamento que eu comprei com a minha esposa lá em 2020. E esse valor aí de 500 até 600, até um pouco mais dependendo dos meses, cai todos os meses na minha conta sem eu ter que trabalhar. E o meu objetivo é receber em dividendos um valor suficiente para que eu não precise mais trabalhar num trabalho convencional que eu tenho hoje. Apesar de eu gostar muito de engenharia, que é de onde eu venho, de onde a maior parte das minhas receitas vem, eu sei que investir pode me trazer uma liberdade, uma tranquilidade futura que vai ser capaz de me deixar escolher o que fazer, onde fazer, quando fazer e com o que eu vou trabalhar aqui. Obviamente, como vocês já devem imaginar, com o mercado financeiro. Esse canal é justamente o meio que eu encontrei para ensinar tudo que eu aprendi durante esses últimos anos. E eu vou dividir tudo que eu aprendi para te fazer chegar lá também. Então, direto ao ponto, com R$20, como eu disse, a gente vai comprar 2 fundos imobiliários que vão estar gerando rendimento todos os meses a partir já do próximo mês. E o mais legal disso é que a gente também não vai precisar pagar nenhum imposto sobre esse rendimento gerado. Afinal, a gente sabe que todo dividendo é isento de imposto de renda. Então, bora para o que interessa. Antes de mais nada, eu não vou simplesmente te passar esses 2 fundos imobiliários sem antes te mostrar o que eu tô olhando para comprar esses 2 fundos imobiliários. Porque eu quero que você comece da maneira certa e não compre um fundo só porque alguém recomendou em algum outro vídeo. Quero que você comece a olhar que existem algumas características, alguns dados fundamentalistas dos fundos que são importantes a gente olhar antes de investir. Mas calma, que eu já preparei tudo isso para vocês. Eu vou te mostrar quais então são esses parâmetros que a gente está utilizando para comprar e quais são esses 2 fundos. E os parâmetros são, primeiro, para a gente conseguir comprar 2 fundos com apenas R$20, esses fundos precisam obrigatoriamente serem de base 10. Ou seja, cada fundo precisa custar em torno de R$9, R$10. O segundo parâmetro é que o P sobre VP esteja entre 0,7 a 1. O que eu quero dizer com isso é que esses fundos precisam estar descontados. O P sobre VP basicamente é o preço do fundo sobre o seu valor patrimonial. Se o P sobre VP é igual a 1, quer dizer que o mercado está disposto a pagar um valor da cota idêntico ao valor do patrimônio daquele fundo. Se o P sobre VP for menor que 1, quer dizer que o mercado está negociando um valor menor do que o valor patrimonial. E isso é muito bom, porque quer dizer que a gente pode comprar esses fundos descontados. Eu estou usando esse range de 0,7 a 1 para que a gente tome como premissa justamente comprar fundos descontados. É muito importante a gente olhar esse indicador. O terceiro parâmetro é o Dividend Yield, que é basicamente o que o fundo nos paga por ano em percentual. E esse parâmetro que a gente vai considerar é que esse fundo pague em torno de 9% até 13% ou 14% ao ano. Mais do que isso, o fundo se torna muito arriscado, levando em consideração uma das premissas de todo o investimento, que tudo aquilo que dá alto retorno também tem um risco alto por trás. Então, a gente trabalha dentro desse range, que é um range saudável hoje no mercado de fundos imobiliários. Sendo assim, um rendimento de 9% ao ano, por exemplo, é uma taxa boa e não tão baixa. E olhando para o outro extremo, uma taxa de até 14% é uma taxa boa e também não tão alta, que apresente tanto risco para esse fundo imobiliário. E o próximo parâmetro diz respeito à liquidez, acima de R$100 mil, que mostra para a gente um fundo mais negociado na bolsa. Ou seja, tem bastante oferta, procura, o que é muito bom. E o quinto
quinto e último parâmetro, o valor de mercado, acima de R$500 mil. Então eu vou pôr esse resumo na tela para você ficar ligado quais são os parâmetros que eu utilizei para selecionar esses dois fundos. Tira um print aí, salva essa informação para que no futuro vocês tenham uma base de que parâmetros a gente poderia olhar para escolher um fundo, que já é um ponto balizador aí para talvez diversificar mais a nossa carteira. Sem mais enrolação, então o primeiro fundo imobiliário que eu escolhi aqui dentro dos nossos parâmetros definidos é o GARI 11, também conhecido como Guardian Real Estate. Ele está custando só R$ 8,77 e está pagando um dividendo de 1% ao mês. O seu último rendimento foi de 0,08 centavos para cada cota. Isso significa que se você tem uma cota desse fundo imobiliário, para cada cota você vai receber 8 centavos. E se você tivesse umas 40 cotas, você estaria recebendo R$ 3,20 por mês. Se tivesse 100 cotas, R$ 8 por mês. Agora, quando você chega a um número de 110 cotas, você vai estar recebendo R$ 8,79 todos os meses. Esse número de 110 cotas de GARI 11 nós chamamos de Magic Number, ou número mágico, porque quando você alcançar essas primeiras 110 cotas, vai ser a primeira vez que você não vai precisar tirar nem um centavo do bolso para comprar uma nova cota, porque você já vai estar recebendo exatamente em rendimentos o valor de uma nova cota. Eu sei que parece pouco dinheiro e de fato é, mas a bola de neve começa a crescer a partir desse momento. E eu vou te explicar por quê. Como você não precisa mais colocar dinheiro do seu bolso para comprar novas cotas, no mês seguinte você já tem um dinheiro que já veio dos seus próprios investimentos para comprar novas cotas. E é com mais cotas que você recebe mais dividendo, que compra mais cotas, que recebe mais dividendo, compra mais cotas, que recebe mais dividendo. E aí não tem mais volta. Depois desse vídeo, a sua consciência com o seu dinheiro vai mudar. Você vai pensar 2 vezes antes de gastar com qualquer coisa, porque você sabe que agora com 8, 9 reais você consegue comprar uma nova cota de GARI 11. Vai chegar um momento que com os rendimentos você vai poder comprar 2, 5, 20 cotas, 50, 100 novas cotas, que agora você já descobriu o poder do número mágico. Se você continuar investindo parte do seu salário, no próximo mês você poupar um pouco mais para comprar novas cotas e de repente você faz uma renda extra, você consegue comprar novas cotas com parte dessa renda extra ou até toda a renda extra. De repente você tem um 13º no seu trabalho ou no final do ano você tem uma bonificação do serviço que você presta, você consegue comprar mais novas cotas para receber mais dividendos e aí a bola de neve ela não para. É exatamente isso que aconteceu na minha carteira e que vem acontecendo, porque eu não paro de investir, eu sempre estou comprando novos fundos todos os meses. Eu lembro que na época, meu primeiro dividendo com fundos imobiliários foi de 65 centavos. E, nessa época eu não tinha noção que um dia eu poderia pagar uma conta sequer só com dividendos. Como você viu no começo do vídeo, o valor que eu recebo de dividendos hoje tem a capacidade de pagar um financiamento que eu fiz há 5 anos atrás com a minha esposa. E talvez esse valor não seja tão relevante assim para muitas famílias hoje no Brasil. Mas só quem consegue pagar uma conta sem tirar um centavo do bolso sabe o valor que isso tem. Agora, como que a gente transforma R$20 investido todos os meses em R$1.200 de rendimento? Eu vou te explicar. Lembra que eu tinha falado que eu te mostraria 2 fundos nesse vídeo? Pois bem, o próximo fundo que a gente estabeleceu dentro dos nossos parâmetros definidos é o VGHF11, que está custando hoje somente R$ 7,73. E esse fundo está pagando 9 centavos por cota, o que representa um dividendo mensal de 1,15%. Então, quando você tem uma cota, você recebe 9 centavos. Quando você tiver 20 cotas, você vai receber 1,80. Quando você tiver 50 cotas, os seus dividendos serão de R$ 4,50 por mês. E a bola de neve para esse fundo começa quando você alcança o valor de 85 cotas. Nesse momento, o fundo imobiliário vai estar te pagando R$ 7,73 por mês. E a partir daqui, a história você já conhece. Você vai poder comprar uma nova cota sem precisar tirar um centavo do bolso. Novamente, eu quero reforçar que é sempre importante a gente diversificar. É por isso que a gente está escolhendo 2 fundos ao invés de só um. Assim, a gente consegue diluir os R$20 ali em pelo menos 2 fundos todos os meses. Só para você ter uma noção, quando você tiver 7.000 cotas de VGHF11 e 7.000 cotas de GARI 11, que você não só pode, como você vai alcançar, comprando ali 2, 5 cotas, você recebe uma renda extra, você consegue comprar mais cotas. Qualquer nova economia que você consiga fazer, você compre mais cotas. Continua comprando, esse valor ele vai sendo aproximado e você vai chegar nesses valores de 7.000 cotas. E nesse ponto, você vai estar recebendo R$1.200 de dividendos na sua conta, todo mês, sem tributação alguma. Mas talvez você esteja se perguntando, cara, como que eu vou chegar
chegar no valor de 7.000 cotas comprando 2, 5, só 10. Existe algo que a gente não tá olhando. Durante o processo de compra de novas cotas e recebimento de dividendos, a gente vai estar recebendo dividendos todos os meses, porque se eu compro uma cota hoje, no próximo mês eu já recebo dividendos por essa cota. Então, conforme eu vou acumulando a minha quantidade de cotas de GARI 11 e VGHF 11, eu consequentemente já vou estar recebendo uma boa parte de dividendos. E hoje, talvez a sua realidade seja investir somente R$20 por mês, mas amanhã não vai ser. Amanhã pode aumentar isso, sendo com você tendo alguma promoção no seu trabalho ou sendo pelos próprios dividendos aumentando o seu aporte todos os meses. Porque quando eu tenho uma cota, eu recebo 9 centavos. Quando eu tenho 10, eu recebo 90 centavos. 100, R$9. E vai chegar um momento nesse percurso que eu vou estar recebendo 200, 300, 400, 600 reais, que é o meu caso. E esse valor vai estar entrando de novo, sendo reinvestido todos os meses, fazendo com que eu compre mais cotas e aumentando cada vez mais essa bola de neve. E quando você começar a receber 500 reais, 600, 700 reais, que é o meu caso, como vocês viram, cara, você vai ficar muito feliz, porque daqui a pouco é 900, daqui a pouco é 1.000. E sem trabalhar, esse dinheiro caindo todos os meses na sua conta. E no momento que você estiver recebendo 900, imagina, 900 reais todos os meses, você vai estar aportando esses 900 para comprar novas cotas. E o maior momento é quando esse valor de dividendos for igual ao seu salário. Imagina receber só de dividendos mais do que você recebe só de salário. Com juros compostos, isso é totalmente possível. Conhecendo esse número mágico de cada fundo desses que eu estou apresentando para vocês, torna esse caminho muito mais fácil. Porque a gente não só sabe, mas agora a gente consegue ver que o nosso dinheiro ele começa a crescer exponencialmente. E viu, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você vai estar recebendo o valor do seu salário só de dividendos. Isso acontece com todo mundo que investe. Vai acontecer com você também. Porque os juros compostos não funcionam só para quem é rico ou para quem teve mais privilégios que a gente. Se você tem pouco para investir, os juros compostos funcionam para você também. E vai chegar um momento que você vai se perguntar, será que o que eu já estou recebendo é o suficiente para eu parar de reinvestir? Será que já é o suficiente? Preciso continuar poupando para comprar novas cotas? Preciso ainda separar a parte do meu salário para comprar mais cotas ainda? Esse valor só você pode definir. 500, 600, 700 reais já pagam algumas contas aqui em casa. Mas pra mim ainda não tá bom, eu quero receber mais dividendos. Porque eu sei, eu conheço o poder dos juros compostos. Daqui a pouco eu vou estar recebendo 1.000, daqui a pouco 1.500, 2.000. E esse valor, se eu investir, vai acelerar cada vez mais esse processo de acúmulo de patrimônio e novas cotas e mais dividendo. O ponto mais importante desse vídeo é que você consegue iniciar essa carteira com somente R$17, nem isso. Você pode começar a investir hoje, já colhendo frutos no próximo mês, que no futuro vão te pagar R$1.200 por mês só de dividendos. E se você acha que esse valor ainda é baixo, poupa mais, investe mais, compra novas cotas, porque assim você vai estar recebendo mais dividendos. Se você ainda fica perdido quando se fala em investir, eu tenho um vídeo que eu falo exatamente tudo o que você precisa saber antes de começar a investir, com os principais erros de quem começa, que também alguns deles foram os meus. Para você não cometer os mesmos erros, eu vou deixar um link aqui, desse lado ou desse. Não sei onde fica o card. Falou, até o próximo vídeo.